vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Olá! Oi! Boa tarde! Gente, eu vi uma opção de gente aqui comigo, que coisa boa! Tudo bom? A pergunta que não quer calar é: como você está se sentindo hoje? Vamos fazer a nossa prece? Graças a Deus. Gratidão, Pai, por mais um dia de vida. Gratidão por todo o amparo que nós recebemos do teu coração e do coração amoroso do Senhor Jesus e as bênçãos de mãe, de Mamãe Maria. Que possa esse nosso encontro, essa nossa conversa, ajudar a todos nós, encarnados e desencarnados. Gratidão, Senhor, antecipadamente. Gratidão por tudo. Graças a Deus. Vamos começar? A história de hoje é da dona Amélia Rodrigues, através do Divaldo Franco. Para quem não sabe, olha a água, está todo mundo com água aí? Para quem não sabe, dona Amélia Rodrigues, antes do Divaldo psicografar, eu não sei o nome técnico, mas sabe esses óculos que as pessoas vão no cinema e se sentem dentro do filme? Pois é, ela abria um telão em 3D e Divaldo se sentia lá dentro, da época da Palestina,
cheiros, as paisagens, as pessoas, as roupas, as vozes, tudo, para que ele pudesse captar o que Amélia Rodrigues queria dizer. E, segundo ele, ela conheceu Jesus e, na hora de montar os livros dela, ela ela e Irmão X foram a bibliotecas espirituais e tiveram acesso aos arquivos sobre Jesus. Então, tudo que ela fala, ela provavelmente vivenciou. E ela começa a história A Cegueira Maior da seguinte forma. Considerada uma das cidades mais antigas da Terra, Jericó, em árabe, conhecida como Arihan, acho que é isso, não sei, A-R-I-H-A com acento circunflexo, na Jordânia, é um verdadeiro oásis entre as regiões áridas em que se situa. Suas fontes jorram cantantes e transparentes, enquanto os leques de tamareiras oscilam aos ventos brandos do entardecer, contrastando com as laranjeiras luxuriantes e quase sempre em flor. Surgida no período neolítico, aproximadamente no 7º milênio antes de Cristo, era cercada de muralhas fortes, que, não obstante, foram reconstruídas cerca de 16 vezes apenas no 3º milênio antes de Cristo. Conforme a tradição, Josué a teria conquistado, derrubando-lhe as fortes defesas ao som de suas trombetas, e quando lhe arremessou de encontro a sua lança por volta dos anos 1400 a 1260 a.C. Posteriormente, a regular distância, Herodes reconstruiu-a com beleza e jardins, preservando-lhe o prestígio de cidade amena em razão do clima de que desfrutava. Inúmeras vezes, Jesus transitou pela agradável e festiva Jericó. Centro comercial e agrícola próspero, era a passagem quase obrigatória entre a Galileia e Jerusalém. Sempre que ali esteve, a multidão, fascinada pelo seu verbo e feitos, acompanhou-o. As notícias, ganhando o volume das emoções das testemunhas, aureolavam-no com fantasias e absurdos, provocando suspeição e maldade dos permanentes invejosos. A verdade, porém, superava os exageros, e quantos se sentiam tocados por ele se entregavam a diferente curso de vida, jamais volvendo ao que eram. Certamente, os seguidores anelavam pela terra, enquanto ele promulgava o reino dos céus. Ele era o amanhecer diferente, e os homens o crepúsculo de uma era. Ele se fazia a juventude rica de esperanças e os seguidores a velhice das paixões. Ele revestia-se de saúde e os necessitados envergavam as doenças e os vícios. Ele se espraiava em luz, enquanto os que o cercavam se debatiam em trevas. Não deixava de ser um paradoxo estranho. E assim, ele incendiou o velho mundo dos compromissos mesquinhos, ensejando a visão ditosa da liberdade espiritual. Jericó o recebia com entusiasmo. A alegria da terra ressequida, quando beijada pelo orvalho, era o que se sentia na cidade quando ele chegava. Como se aragem branda empurrasse o calor asfixiante para longe. Era a sensação que sua presença produzia. Não apenas os desafortunados lhe requisitavam a atenção face à miséria econômica, senão os poderosos, igualmente portadores da miséria de natureza moral. Havia, em Jericó, um conhecido mendigo, filho de Timeu,
por isso chamado Bartimeu, que era cego. Isso está em Marcos 10, 48 a 53. Sentado à margem da estrada, carpia a treva em que se encontrava mergulhado, rogando esmolas. A esperança abandonara-o, substituída pela dor que nele fez morada. Os largos anos de sombra marcaram-no de desencanto, e o desprezo que sofria tornaram-no um morto que respirava num corpo cansado. Nenhum ideal, forma alguma de alegria, acenavam-lhe vida. A monotonia da própria desdita não lhe piorava o quadro de infortúnio, ou motivo outro algum retirava-o para uma ambição de alvíceras. A marcha dos desiludidos é sempre assinalada pela sombra mesclada de sombras. Não, porém, naquele dia. A notícia da chegada de Jesus à cidade deixara-o excitado, expectante. No máximo da amargura, luzia-lhe uma claridade de esperança, um fiapo de fé, que passou a constituir-lhe estímulo que já não conhecia desde há muito. Estava mergulhado nestas reflexões de alento quando escutou a multidão pronunciar o nome de Jesus de Nazaré. Todo ele se comoveu. Pausa para mais água e o meu suspense. Aquela era a sua oportunidade, a última. Ouvira falar dele e acreditara na imensa descrença em que se aturdia na sua força restauradora. Rompeu o silêncio e a voz do desespero gritou pela sua boca: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ao invés de provocar a compaixão dos que passavam, o egoísmo deles repreendeu, pedindo-lhe compostura, exigindo-lhe quietação. Tinham o mestre e queriam para si, sem facultar a mesma bênção aos demais. O infeliz, todavia, sem temer, com a coragem dos desesperados, prosseguiu rogando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O Senhor, sentindo-lhe a ansiedade e a fé, compadeceu-se dele e pediu que o chamassem, trazendo-o à sua presença. Mais água. Mudara-se a paisagem emocional. Os acompanhantes, estimulando o cego, já lhe acenavam esperanças, afirmando: coragem, levanta-te que ele te chama. Desejavam mais um fato, sempre um fato novo. O diálogo foi de encantamento. Que queres que eu te faça? Inquiriu Jesus. Rabone, que eu veja, respondeu-lhe o cego. Naquele rápido minuto que sintetizava toda a vida nas sombras, ele quis gritar, mas se deteve paralisado. Vai, impôs-lhe o mestre. A tua fé te salvou. Bartimeu não teve tempo sequer para reflexionar, pois a voz, vibrante e rica de harmonias, penetrando-lhe a acústica da alma, fez que lhe explodisse a claridade nos olhos apagados e ele enxergou. A luz dourada do sol, o verde da vida, as cores variadas da festa do dia e do sorriso dos homens dominaram-no, impondo-lhe a sinfonia das lágrimas. A dor do momento inusitado fez-se a adaptação e a alegria da visão em festa de beleza. Quando ele quis agradecer, o mestre se havia afastado. Nunca ele recebia o reconhecimento dos beneficiários do seu amor. Mais um pouquinho já.
Bartimeu, perdão. Bartimeu é o símbolo dos cegos espiritualmente em todos os tempos. Jericó é ainda o mundo moderno. Pede-se-lhe que cure e recusa-se a saúde que ele oferece. Anela-se pela sua presença, enquanto ele é repelido pela astúcia e ambição humana. Buscando a paz que ele representa, os homens fomentam a guerra em que se consomem. São os mesmos cegos espirituais que têm Jesus, e porque sem fé não o buscam, ou, quando ele chega, rejeitam-no. Esta é a cegueira maior e pior, porque da alma rebelde, ingrata e insatisfeita. Como sempre, vamos pegar algumas coisinhas dessa história, porque com certeza quem tem esse livro vai voltar lá e vai ler, e quem não tem vai adquirir e vai ler. Então, cada um de vocês vai tirar as próprias conclusões em outras coisas que foram vistas aqui. E a Amélia começa a história já nos localizando, fazendo um panorama histórico-geográfico, né, de tudo que acontecia, como era Jericó, né, porque lá era como ela era cidade e tal. E aí, se a gente for lá no Evangelho, quando a Amélia fala em todos aqueles que seguiam Jesus e aqueles que, né, cercavam Jesus de fantasias, absurdos, e provocavam a suspeita e a maldade dos permanentes invejosos, Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, na parte 3, na parte de notícias históricas, não vou me aprofundar, porque a ideia não é essa aqui, mas nos fala de quem convivia com Jesus. Os escribas, que eram uma espécie de secretários, que eram contra Jesus. Os essênios, que era um povo, uma seita, que vivia só para o bem do próximo, se retirar fora até da cidade, Jerusalém. Os fariseus, os nazarenos, que eram um outro povo, os portageiros, os publicanos. Ai, Senhor, Jesus via as voltas com esses fariseus, com os publicanos, com os saduceus. Haviam também os samaritanos, os terapeutas. Isso sem contar na sinagoga, que era uma politicagem, e o povão, os párias, a ralé, que dava de tudo. De gente que perdeu tudo na vida e virou mendigo de uma hora para outra, e até prostitutas, ladrões, todo mundo ia, doentes, todo mundo ia. Né? E aí essa multidão fascinada cercava de Jesus de fantasias e absurdos. E aí eu parei para pensar o que nós, porque eu estou no meio primeiro lugar para mim, o que nós pensamos sobre Jesus? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 1, vou pegar aqui, Kardec nos fala, capítulo 1, no item 4, não vim destruir a lei. Kardec nos fala sobre Jesus, que o papel dele não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Tudo o que ele veio ensinar para nós. E mais ainda, nesse mesmo capítulo, lá no Instruções dos Espíritos, no item 9, um espírito israelita, vou até beber água, que eu quase me engasguei agora.
um espírito israelita, de Israel, né? Óbvio, se é israelita, nos diz, entre outras coisas, a nova era. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Mais atual, impossível. Vamos continuar com a história, porque já são 4h20. Quando ela fala que todos aqueles que foram tocados por ele não voltavam a ser o que eram, e nós? Nós já nos sentimos tocados por ele? Nós já modificamos a nossa vida por causa dele? E ela faz uma comparação entre nós e ele. Amanhecer diferente, crepúsculo de uma era. Juventude rica de esperanças, velhice das paixões. Hello, hello, Luísa. Oi. Boa tarde, Tereza. Misa, oiê. Luci, querida. Maria Eduarda, que bom que você está aqui. Maria Soares, oiê, tudo bom? Oi, Rô. Mônica, oiê. Continuando, então. Nós paramos na juventude, velhice das paixões. Saúde, doenças e vícios. Luz, trevas. Paradoxo. Uma contradição. Não é? E aí, ela descreve a sensação que a presença dele causava. Aragem branda empurrando o calor. A terra seca recebendo orvalho. E ela fala que todo mundo procurava por ele. Né? Quando... Não quero respostas, não, é só para pensar. Quando, por quê e para que nós buscamos o Senhor Jesus? Ela continua falando sobre... Ela começa a falar sobre Bartimeu e falando do estado emocional de Bartimeu, que nada mexia com ele. Tanto faz como tanto fez, nem coisa boa, nem alguma dor, nada mexia com ele. Né? Nós já nos sentimos assim? Algumas pessoas, sim. Porque o que Bartimeu estava sentindo era depressão. Né? Aquele estado de tristeza profunda, perda de interesse e ânimo, que tem acometido várias pessoas. Lá no Evangelho, no Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5º, no item 25, em relação a nós que não temos depressão, ele coloca assim a melancolia. Quem nos fala é François de Geneve, em Bordeaux.
Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a vos considerar a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, ou seja, nós espíritos, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Para quem está em depressão profunda, é buscar um tratamento. E para quem convive com quem está nesse estado, tem que aprender a saber o que dizer para essa pessoa. Falar para uma pessoa que está em depressão profunda, levanta daí, tem que fazer um convite. Vamos passear hoje? É diferente. Procurem se informar. Continuando, e faltam 5 minutos, é hoje. Quando Bartimeu se comoveu, ouviu falar que Jesus estava na cidade, se comoveu, a gente nota que ele, mesmo sem conhecer Jesus, ele acreditou na força de Jesus. Evangelho, capítulo 2. Está no trecho do julgamento de Pilatos, né? Em relação a Jesus. Pilatos, vamos dizer todo que é curtinho. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Continuando com Amélia Rodrigues. O trecho que ele começa a falar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, insiste, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É fé. Está lá no Evangelho, capítulo 19, Instruções dos Espíritos, item 11, José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. A fé, mãe da esperança e da caridade. Ele coloca uma pergunta: não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? E aí, está lá Bartimeu cara a cara com Jesus. Pergunta: se você estivesse com um imenso problema e pudesse ficar cara a cara com Jesus, o que você ia pedir para ele? Depois vamos terminando quando ela nos fala sobre a temporalidade dos ensinos de Jesus, em relação ao que nós ainda fazemos. A resposta ao que pedimos deve ser a que nós queremos. Ainda somos rebeldes, ingratos, insatisfeitos, mas a bondade dele vai nos curar. Faltam 2 minutos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Gratidão, Senhor, pelo teu amor por cada um de nós. Gratidão, Mãe Maria, pelo teu carinho que nos envolve. Por tudo que recebemos do teu coração, minha Mãe, Senhor Jesus.
E que o Senhor Jesus também tenha piedade de todos nós. Graças a Deus. Até sexta. Gratidão por estar aqui comigo. Fique bem. Tchau. É com você.